longo do século XVII, particularmente na segunda metade desse século, e durante praticamente todo o século seguinte, o século XVIII, do ponto de vista artístico e arquitetónico, o panorama nacional será caracterizado pela estética daquilo que se designou como o barroco, ou como na altura se dizia, e por clara influência desses países, numa arte à italiana ou à francesa. O barroco vai se caracterizar por uma enorme exuberância decorativa. Essa é uma das grandes características desta estética. Uma exuberância que vai se plasmar nos edifícios, na arquitetura, e particularmente aqui no norte de Portugal e especialmente na cidade do Porto, o barroco vai ter uma enorme força, dando origem a muitos dos monumentos hoje mais emblemáticos, a muitos dos ex-libris da cidade. No caso de palácios e muito especialmente de igrejas. O granito é trabalhado quase como manteiga pelos canteiros, pelos pedreiros da região, sob a direção de famosos arquitetos como Nicolau Nasoni. Mas esta exuberância decorativa não se fica pela pedra. Também na madeira, na talha. Talha que é muito decorada e muitas vezes coberta a ouro. A finas folhas de ouro que são coladas sobre a madeira, dando origem à famosa talha dourada, que vai decorar muitos dos móveis dos palácios, mas também os altares das igrejas. Um outro aspecto interessante associado ao barroco e à decoração barroca são os azulejos, nomeadamente com esta tonalidade azul tão característica desse século XVIII. Aliás, esta associação dos azulejos azuis à talha dourada é uma das explicações para a origem da famosa frase "o ouro sobre azul". A partir dos finais do século XVIII, o barroco começará a desaparecer, substituído por novas estéticas, por novos discursos, nomeadamente o neoclássico, de que aqui no Porto temos alguns dos casos pioneiros, como é o caso da feitura inglesa ou do Hospital de Santo António. Mas o apego, o gosto pelo barroco, vai se manter durante muito tempo. E prova disso é este espetacular painel de azulejos. É hoje um dos ex-libris da cidade do Porto, o painel de azulejos da Igreja do Carmo. Claramente barroco, na sua estética, no seu desenho, na sua coloração. E, no entanto, trata-se de uma obra do século XX. Sim, do século XX. Produzida em 1912, desenhado ou produzido por um pintor português, Carlos Branco, mas o desenho da autoria de um famoso desenhador italiano, Silvestre Sivellestri, que tinha vindo para o Porto como professor da Escola Industrial, mas que produziu outros trabalhos, incluindo este belíssimo painel de azulejo que foi produzido na fábrica de cerâmica de Gaia, na fábrica de cerâmica do Senhor de Além. Mas não é por acaso que este painel neo-barroco, imitando o barroco, se encontra nesta parede. Afinal, esta parede pertence a um monumento, esse sim, claramente barroco, um dos mais emblemáticos da cidade. Vamos contornar a esquina e vamos conhecê-lo mais de perto. Classificadas como monumento nacional, as igrejas do Carmo e dos Carmelitas são, com efeito, um dos conjuntos mais emblemáticos da cidade do Porto e de um grande valor histórico e patrimonial, e daí a sua classificação como monumento nacional. Esta história remonta a 1616, quando os carmelitas descalços obtêm autorização para se instalar na cidade do Porto e desenvolverem um convento. É hoje o edifício onde temos o quartel do Carmo, o quartel da Guarda Nacional Republicana. Mas muito rapidamente, logo em 1619, dão início à construção da sua igreja, que se irá prolongar até 1628, embora as intervenções continuam a prolongar-se até 1650. Entretanto, claramente inspirados nos ideais, na prática que esta ordem vinha desenvolvendo, começa a suscitar o apoio e a admiração de muita gente da cidade. Gente que, no entanto, não tem vocação para ingressar na ordem, para passar a levar uma vida conventual, mas que acabam por criar uma ordem
uma ordem dos terceiros. E os terceiros é exatamente isto, uma ordem de leigos, de gente que se identifica com uma determinada ordem religiosa, mas que não ingressa nessa ordem, mas que vai também pugnar pelos mesmos ideais, pelas mesmas práticas sociais e pelas mesmas devoções religiosas. E é assim que por volta de 1750 surge a Ordem Terceira do Carmo, a Venerável Ordem Terceira do Carmo. Tinham decorrido já mais de 100 anos desde que os carmelitas descalços aqui se haviam instalado. E a Ordem Terceira do Carmo, que mais tarde irá desenvolver, entre outros trabalhos sociais, o seu hospital, o Hospital do Carmo, voltado hoje para a Praça de Carlos Alberto. Bom, mas essa Ordem Terceira vai também desenvolver uma igreja, a Igreja do Carmo, belíssima igualmente. São dois templos muito diferentes no seu estilo. Afinal, mais de 150 anos distanciam-se entre uma e outra. Mas o que é curioso é que, afinal, nos encontramos perante duas igrejas barrocas. E agora perguntar-me-ão, mas então não são assim tão distintas? Não se distinguem por 150 anos de diferença? É verdade que sim. Mas nós temos aqui na Igreja dos Carmelitas, construída, como vos dizia, por volta de 1620, nós temos o início do barroco. Um barroco ainda muito depurado, ainda muito pouco exuberante, mas onde algumas linhas curvas nos indiciam já aquilo que vai ser depois uma das grandes características do barroco. Mesmo ao lado, uma igreja já do final do barroco, uma igreja rococó, onde esta decoração é levada ao extremo. E temos por isso aqui todo este mundo barroco que tanto marca a cidade do Porto. Como vos dizia, alguns dos seus elementos mais icónicos, eu diria mesmo, o elemento mais icónico, mais emblemático da cidade, é também barroco. E foi construído exatamente durante o período que medeia entre a construção da Igreja dos Carmelitas e a Igreja do Carmo. Já perceberam? Estou a desafiar-vos para me acompanharem agora até à Torre dos Clérigos. ...75 metros de altura. No seu interior, uma escadaria granítica, de resto, como toda a construção, com 240 degraus. Há muito que este é um elemento incontornável na skyline, isto é, no perfil, na paisagem da cidade do Porto, a Torre dos Clérigos. Tendemos a isolar a torre das construções que a rodeiam, mas ela só faz sentido, só a entendemos se percebermos que, afinal, mais não é do que a torre cineira de um santuário, de uma igreja. A Igreja dos Clérigos. Uma construção que foi desenvolvida entre 1732 e 1763. 31 anos nesses inícios do século XVIII. Uma obra da Confraria dos Clérigos Pobres, a Irmandade dos Clérigos Pobres do Porto. O objetivo, para lá da igreja, era construir uma enfermaria e como que uma casa de repouso para clérigos, não necessariamente pobres, mas que se encontravam necessitados daquilo que nós hoje chamamos de cuidados continuados. É esse o objetivo desta construção, aquele corpo que fica entre a torre cineira e a igreja. Mas esta construção imponente só se percebe também pelo contexto económico, social e político da época, nesse início do século XVIII. A construção da Torre dos Clérigos e, de resto, todo este movimento barroco, exuberante, todo este grande ritmo de construção. De facto, o país, e particularmente aqui a região, beneficia de um contexto muito favorável. Às portas da cidade e por todo este centro de Douro e Minho, vinha-se acentuando com grande sucesso o cultivo do milho.
É verdade que o milho tinha sido introduzido na sequência da descoberta da América no século XVI, mas é agora, no século XVII e particularmente no século XVIII, que grandes propriedades do Norte estão a produzir em grande quantidade milho, contribuindo para a riqueza dos seus senhores. Mas o contexto económico é também a chegada de grandes riquezas ao reino, especialmente vindas da colónia sul-americana do Brasil. Nesta época chegam-nos em grandes quantidades as pedras preciosas e o ouro. Há, por isso, entrada de grandes valores no reino. E isso permite para os grandes senhores a construção de imponentes palácios. E também a Igreja e as suas instituições vão refletir isso na construção de edifícios magníficos e o seu interior riquíssimo. É o Barroco. Mas o Barroco beneficia também de um outro importante fator, um fator religioso. Mas isso explico-vos junto da fachada da Igreja dos Clérigos. Desenvolvendo-se a partir do século XVII, o Barroco é também uma clara reação por parte da Igreja Católica em relação aos movimentos protestantes, aos movimentos de reforma que tinham surgido em grande parte no século XVI. Ora, curiosamente, uma das principais críticas do movimento reformista dos protestantes em relação à Igreja de Roma é que esta se havia afastado do cristianismo original, de uma certa pobreza e rigor. Criticavam a riqueza que ostentavam as igrejas e o clero da Igreja Católica. Ora, a Igreja vai reagir a estas críticas de uma forma aparentemente surpreendente, porque a sua resposta vai ser através de um exagero dessa riqueza, dessa opulência, desse aspecto muito rebuscado e rico das igrejas. A partir do Concílio de Trento, o Concílio da Contra-Reforma, veremos de facto o Barroco a servir de instrumento a essa política, a essa estratégia da Igreja Católica, de procurar fidelizar, prender os fiéis, evitando a sua fuga para os movimentos protestantes, através de igrejas muito ricas, opulentas, em que a entrada numa igreja seja um verdadeiro fenómeno de impacto sensorial para quem entra, através da visão, do cheiro, do olfato. Enfim, o Barroco procura exatamente apelar a todas essas experiências dos sentidos para fidelizar os crentes. E por isso, o Barroco é também uma arte profundamente cênica, teatral, exuberante, também na arquitetura. E aqui na cidade do Porto, o Santuário dos Clérigos é claramente um elemento que nos denota isso mesmo, não só através da sua alta e imponente torre cineira, mas a própria fachada exuberante e cênica, porque se trata de facto de um cenário. Em rigor, a igreja não tem a dimensão que aparenta, ela é mais pequena, mas o arquiteto, o fabuloso arquiteto que a concebeu, está a enganar-nos, porque a igreja só começa de facto a partir daquele janelão, mas aproveitando as próprias características do terreno, ele acaba de uma forma cênica, teatral, por nos apresentar um monumento muito mais imponente. E isto tem tudo a ver com o Barroco, com essa teatralidade do Barroco, mas também tem a ver, como não podia deixar de ser, com a genialidade dos arquitetos barrocos, como foi o caso de Nicolau Nasoni.
Estamos agora no interior de uma das obras-primas de Nicolau Nasoni, o Palácio do Freixo. A obra teve início em 1742. Mas quem foi afinal este homem, este italiano, que mais de 250 anos depois da sua chegada ao Porto, em 1725, continua a ser designado como o arquiteto do Porto? Aliás, é muito curioso, porque quando ele chega à Invicta, ele vem como pintor. Pintor que domina como poucos a técnica do trompe-l'œil, uma técnica ilusionista que permite ver de um modo tridimensional, obviamente, pinturas onde essa tridimensionalidade não existe. Mas isto tem muito a ver com esse aspecto cenográfico, teatral do barroco. Nasoni domina, com efeito, essa estética à italiana. E muito poucos anos depois, já durante a década de 30 do século XVIII, vamos ver como o arquiteto de obras emblemáticas, não só intervenções arquitetónicas na sede do Porto, mas também o Santuário dos Clérigos, a Igreja da Misericórdia, a Igreja do Senhor de Matosinhos. Mas a obra e as intervenções de Nasoni não se ficaram apenas por intervenções religiosas. Ele também teve, como aqui, importantes intervenções de arquitetura civil. Embora Nicolau Nasoni seja o autor de outras imponentes e bem barrocas casas, como a da Perlada ou a de Ramalde, o Palácio do Freixo é considerado como a sua melhor obra de arquitetura civil. Um palácio magnífico. Mas não admira, se tivermos em conta, afinal, quem lhe encomendou o projeto. Nada mais, nada menos do que Dom Jerónimo de Távora e Noronha, que vinha sendo e continuará a ser o seu principal mecenas. Dom Jerónimo era o Dião da Sé do Porto. Tinha sido ele que tinha sido responsável pela vinda de Nasoni para pintar a Capela-Mor e a sacristia da Sé do Porto e que depois o desafiou também para essas intervenções arquitetónicas na Sé, no Santuário dos Clérigos e de alguma forma terá estado também envolvido na encomenda de projetos como o da Casa e Quinta da Perlada. Ora, quando Dom Jerónimo encomenda a Nasoni o seu palácio, o arquiteto sentiu necessidade de se ultrapassar a si mesmo para agradecer ao seu mecenas. E por isso esta exuberância deste palácio, a forma como trabalha de um modo magistral o granito, mas o barroco está aqui presente não só na arquitetura do edifício, mas também nestes jardins, à italiana, à francesa, e nesta relação cenográfica, esta forte relação com a paisagem envolvente, nomeadamente com o Rio Douro. Mas o barroco e os palácios barrocos não se esgotam apenas em Nasoni. Mesmo aqui, à porta do Porto, temos outros casos, alguns bem surpreendentes, como aquele que vamos já de seguir a visitar. Estamos agora em Vila Boa de Quires, no concelho de Marcanaveses. Estamos junto daquela que é uma das mais surpreendentes fachadas de um palácio barroco no nosso país. Surpreendente não só pelo trabalho exímio, decorativo, nas pedras desta fachada, mas também porque é apenas e só, eu diria, de um modo patético, apenas e só, isso mesmo, uma fachada. Construída por volta de 1750, a mando do fidalgo da Casa Real, Dom António de Carvalho e Menezes, esta obra nunca se chegou a concluir. O seu palácio ficou apenas nesta fase, na construção da fachada, e por isso é conhecida popularmente como a obra do fidalgo, porque não passou de uma obra. Mas
Que motivos estão por detrás desta estranha e simultaneamente tão bela construção? Vamos saber isso. Há várias explicações para justificar o facto deste palácio, que se tivesse sido concluído seria dos mais belos edifícios barrocos do norte do país, se ter ficado apenas e só pela fachada. Uma das explicações, muito enraizada, está já envolta em alguma lenda, diz que Dom António de Menezes se desinteressou deste seu projeto na sequência de uma série de acidentes mortais, incluindo do próprio arquiteto que teria tombado dos andaimes. E a lenda diz mesmo que foi a 1 de novembro de 1755, o dia do famoso terremoto. Há, no entanto, quem defenda que tamanho investimento numa monumental fachada como esta, terá debilitado os cofres do fidalgo. Isso ou o facto de, sabendo nós que ele sobreviveu ainda há algumas décadas e não tendo nenhum filho legítimo ou ilegítimo, como fez questão de deixar sublinhado no seu testamento, não tendo um herdeiro direto a quem deixar o palácio, se desinteressou por esta obra. Uma obra que não deixa, no entanto, de ter um enorme significado, pelo facto de ser só uma fachada. Porque, afinal, isso tem muito do barroco, muito desse aspecto cênico, teatral. E é também um monumento patético e trágico, porque nesse século XVII e no século XVIII, provavelmente nunca entraram tantas riquezas no reino, no nosso país. E provavelmente nunca, como nessa época, a elite dirigente do país se desinteressou no investimento, no desenvolvimento do reino. Por essa altura, a Inglaterra, os Países Baixos desenvolviam os transportes, as comunicações, a indústria. E nós aqui, a nossa elite estava mais interessada em enriquecer o interior das igrejas ou em fazer monumentais fachadas. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.